Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar da suspensão do volante Fernandinho diante do São Paulo e eu vou aproveitar esse fato para explicar um pouquinho melhor o papel que exerce o nosso camisa 5 dentro da equipe do Furacão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Em um julgamento do Tribunal Pleno acontecido ontem, quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, puniu o volante Fernandinho com mais uma partida de suspensão em razão da expulsão do jogador na partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Fernandinho, que havia sido denunciado por 3 fatos distintos, por ter sido expulso, pelo comportamento hostil após a expulsão, né, ele chuta a bola para longe, esbraveja, e pelo fato de ter xingado ou afirmado que o quarto árbitro era um incompetente. O Fernandinho foi absolvido do primeiro e do terceiro fato, né, tanto pela expulsão quanto por ter ofendido o quarto árbitro, mas foi penalizado pelo comportamento hostil, com mais uma partida de suspensão, e por isso desfalca o Atlético nesse domingo, abrindo abrindo uma vaga na equipe que precisará ser preenchida por algum dos jogadores disponíveis no elenco. E aproveitando esse fato, eu gostaria de esclarecer uma mudança que ocorreu no papel do Fernandinho desde a chegada em 2022 até esse momento, e que pouca gente compreendeu de maneira consciente, e é importante que isso seja entendido. O Fernandinho, que chega ao Atlético no meio da última temporada, ele chega em um primeiro momento como um jogador de mais saída, como um segundo volante, um articulador, alguém mais influente no momento de ditar o ritmo e direcionar as jogadas ofensivas do Atlético. Com o passar do tempo, tanto com as comissões do Filipão, quanto do Paulo Turra, quanto agora com o Wesley, que inclusive fez parte das 2 comissões anteriores, foi havendo uma mudança gradativa, onde o Fernandinho deixou de ser esse jogador de mais saída e foi se tornando aos poucos o cabeça de área do Atlético, com o Eric se ocupando do papel de segundo volante, digamos assim, para que ele pudesse ter a liberdade de aparecer na área adversária nos momentos de cruzamento, nas jogadas ofensivas, que é uma qualidade que o Eric tem, especialmente nas bolas aéreas. Sempre digo aqui que é o jogador mais perigoso do Atlético nesse quesito, e nem todo mundo percebeu. É lógico que existem algumas vantagens nesse aspecto. O Fernandinho, como cabeça de área, se desgasta menos fisicamente do que circulando pelo campo todo, e o Fernandinho, mais próximo dos zagueiros, acaba qualificando a nossa saída de bola, na medida em que ele, próximo dos zagueiros, é um jogador que tem muito mais qualidade e muito mais inteligência de leitura de jogo para enxergar soluções e dar continuidade às jogadas ali no campo de defesa. Ao mesmo tempo, a gente perde uma parte da influência que o Fernandinho tinha no jogo ofensivo do Atlético. Basta vocês lembrarem que em 2022 não era incomum a gente ver o Fernandinho chegando à frente, finalizando de média e longa distância, sendo um jogador mais determinante no momento ofensivo do jogo. Em 2023 a gente não tem visto isso acontecer. Portanto, isso é uma informação que já foi dada pela Monique Vilela durante a tarde de hoje, é natural que a saída do Fernandinho signifique a entrada do Hugo Moura. O Hugo, que faz inclusive um bom campeonato brasileiro no aspecto defensivo do jogo, tem recuperado muitas bolas, vencido duelos físicos, tem sido um jogador, se não importante, pelo menos útil nessa competição, diferente do que a gente viu ano passado, quando ele viveu uma fase bastante ruim, especialmente no segundo semestre. Mas muita gente vai esbravejar, muita gente vai querer que o Wesley escale o Alex Santana, e eu particularmente não teria nada contra, tá, gente? Eu acho que a presença de um Alex Santana ou de um Christian, que infelizmente parece que não vai se recuperar a tempo de jogar nesse final de semana, poderia qualificar ainda mais a capacidade do Atlético de trabalhar com a bola pelo chão e pelo meio do campo. Porém, isso realmente não tende a ser o caminho escolhido pela comissão técnica. É lógico, o Fernandinho, a gente tem visto nos últimos jogos, acaba tendo menos participação defensiva por conta
me parece, ou de um desgaste físico acumulado ao longo da temporada, ou até por um declínio físico causado pela idade. A gente não pode esquecer que o Fernandinho tem sim 38 anos. Eu nem acho que seja essa questão idade o principal fator, mas realmente fisicamente o Fernandinho tem entregado menos nos últimos tempos. E aí eu não posso deixar de voltar a questionar o motivo de um jogador com essa importância, com essa qualidade, um jogador que é tão importante para a construção da nossa equipe, por que é que o Fernandinho precisava jogar 15 de 17 jogos do Campeonato Paranaense? Por que, que ele tinha que começar 14 desses 15 jogos? Né? Por que, que ele teve que jogar 90 minutos 8 vezes no campeonato tão sem importância quanto o campeonato estadual? Né? Desses 15 jogos que eu mencionei, em 11 o Fernandinho passou mais de 60 minutos em campo. Para um jogador que tem a idade dele, esse período de descanso no começo do ano poderia ter feito toda a diferença. A gente poderia ter visto um Fernandinho melhor nessa reta final de temporada. Então o Atlético tem sim que reavaliar essa questão. Sabe-se que o Atlético nos bastidores, essa informação também é da Monique Vilela, tem lutado para que haja uma mudança na regra que restringe o número de inscrições do Campeonato Paranaense, mas para 2024, se o Atlético quiser extrair fisicamente o melhor dos seus jogadores, especialmente dos mais veteranos, caso do Fernandinho, caso do Thiago Heleno, o principal ponto de partida tem que ser a utilização da equipe de aspirantes do Paranaense para que esses jogadores possam chegar mais frescos ao início do Brasileirão e, consequentemente, menos desgastados ao final do torneio. Então, gente, amanhã a gente deve ver o Atlético com o Hugo Moura. Eu acho que isso vai assemelhar um pouco aquilo que a gente viu em 2021 com a equipe do Paulo Torre, depois com o Alberto Valentim, onde a dupla com Eric e Léo Cittadini era muito combativa, mas menos capaz de trabalhar com a bola. Isso gerava uma dificuldade para o Atlético de manter a posse de bola, de construir jogadas de pé em pé. E domingo a gente deve ver um pouquinho mais disso. Para que isso possa ser corrigido, a gente vai precisar de uma boa atuação de Vitor Bueno e Bruno Zapelli, tomando conta desse setor criativo, conseguindo articular a jogada, se aproximar aí do momento de construção inicial, né? Voltar um pouco mais no campo para ajudar a ditar o ritmo do jogo, porque se for depender dessa dupla de volantes, infelizmente a coisa não deve acontecer dessa maneira. E vocês, gente, o que vocês gostariam de ver na partida de domingo? Vocês concordam que o natural é a entrada do Hugo Moura? Qual o papel que vocês entendem ser o melhor para o Fernandinho? É de cabeça de área, se desgastando menos? É como segundo volante, tendo um pouco mais de liberdade para circular pelo campo? Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.